Senhor? Amém. Eu não posso falar que me pega de surpresa, porque o Espírito Santo de Deus ele é um só. E quem tem ouvidos para dar ouvidos, aquilo que o Espírito já tem falado na igreja, que possa estar dando ouvido aquilo que ele já tem falado. Serei sucinta aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Salmos 46, confesso que ministrar em Salmos é meio diferenciado para mim. Amém? Salmos 46 é bem conhecido mesmo. E eu estava falando com o Senhor que serei fiel primeiramente a Ele, à igreja, que é a noiva do Cordeiro, e ao tempo que não espera. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas mujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos assentar. Agora sentada com o Senhor. A Júlia veio falar comigo, o pastor havia pedido para trazer a palavra, a ministração. Eu fiquei até rindo, porque sempre é assim, de dou risada, né? Não da forma que é falado, mas da situação, porque a gente às vezes quer correr da chamada que o Senhor tem nos confiado. E siga desde já de antemão para os irmãos. Se o Senhor confiou algo a vocês, se o Senhor tem confiado algo a nós, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de estarmos completando a obra que Ele já deu início. Amém? E de concordância com as oportunidades dadas, até mesmo o testemunho dado, a palavra de introdução, os louvores dados, o Senhor, assim que eu assentei ali, o Senhor me direcionou ao Salmo 46. E eu falava ali com o Senhor, se tem coisas que não voltam mais. É uma palavra lançada, uma flecha lançada, e o tempo também não volta mais atrás. O tempo não volta. E eu falava ali com o Senhor, quanto de nós, estou dentro da introdução, eu estou dando uma introdução dentro daquilo que o Senhor tem falado já com a igreja. Quantos pastores de nós pensamos, porque se o tempo voltasse um pouquinho mais atrás, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse, eu faria coisas diferentes. É sempre assim. E tem uma frase bem falada que diz: a gente só dá valor quando a gente perde. E se tem uma coisa que a gente acaba perdendo no decorrer da nossa vida, é o tempo. O tempo a gente acaba perdendo, dando preferência a outras coisas, e não as coisas que é devida, que é o reino de Deus. E eu falava ali com o Senhor, eu falo isso porque primeiramente coloca aqui, quem ministra a palavra sabe que antes de passarmos para a igreja, nós somos ministrados. E eu falava ali com o Senhor, quanto real é esta palavra que o Senhor tem falado comigo? Porque quantos de nós entramos e saímos do Evangelho dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse me dado mais uma oportunidade, mas não soubemos aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando neste momento. Senhor, se o Senhor me desse outra oportunidade. Senhor, se o Senhor fizesse isso, se o Senhor fizesse aquilo. Mas sempre que o Senhor nos dá a oportunidade, nós não sabemos aproveitar. Estou dentro daquilo que já foi falado aqui, porque já foi dito aqui.
ministrar aquilo que o Senhor já depositou sobre as nossas vidas. E dentro daquilo que o salmista vem nos ministrando, ele vem nos afirmando quem é Deus. E eu acho lindo, porque ele já vem dizendo no salmo dele que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está afirmando, não colocando dúvida naquilo que Deus tem e é. Que Ele é fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Porque se tem uma coisa, principalmente, parece muito com os jovens, principalmente nos dias de hoje, é o tal da angústia na alma. Nós andamos, somos a geração com mais facilidade, mas maior de ansiedade também. Somos a geração com mais facilidade do que as outras, mas também somos a geração mais ansiosa. Não conseguimos esperar no Senhor, como foi falado aqui na oração pela pastora Raquel. Então o pastor falou, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para acertar, mas nós vamos conseguir. Foi falado aqui, mas nós somos a geração que mais tem ansiedade, mas não anseio pelas coisas de Deus, não anseio pelas coisas do reino, não, mas sim anseio pelas coisas da terra. E infelizmente a palavra do Senhor é bem sucinta e clara em dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? A palavra dele. Ela é a justiça, a reta justiça que diz a palavra do Senhor. E qual a nossa dificuldade de compreensão? É que nós buscamos as demais coisas, menos primeiro o reino de Deus. Aí nós entramos novamente naquilo que o salmista está falando para as nossas vidas. Porque como eu falei, eu falo porque primeiro fala comigo, antes de falar com os irmãos. Primeiro sempre, quem eu já falei, vou falar de novo. Quem traz ministração sabe que primeiro corta na gente. Então nós andamos ansiosos, esquecendo que Deus, Ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E por que nós temos, presbítero Alencar, dificuldade de compreensão? Se as coisas não estão dando certo para a gente, se está nos faltando alguma coisa, nós temos dificuldade de esperar no Senhor. Se não conseguimos alcançar metas, temos dificuldade de esperar no Senhor. Aí eu falo qual é o evangelho que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Porque se nós entendermos o que é a reta justiça do Senhor, nós conseguimos entender que precisamos esperar no Senhor. Aleluia! Porém, todavia, entretanto, nós temos dificuldade de entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós temos dificuldade de compreensão. Infelizmente, a nossa geração, quem me conhece sabe que eu não estou aqui para falar. Eu gostaria muito de ministrar coisas, sabe, do jeito que algumas pessoas gostariam de ouvir. Porém, todavia, entretanto, o Senhor nos chama para ministrar desta forma. Então nós temos dificuldade de compreensão e a ciência comprova isso. E se tem uma coisa que a ciência e a religião, ela bate muito, mas tem coisa que elas têm que concordar. E nós temos dificuldade de compreensão. E essa palavra já foi escrita tanto tempos atrás, mas ela é tão viva e eficaz nos dias de hoje. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas por que quando nós estamos angustiados procuramos tantas outras coisas? Por que na hora da nossa angústia, quando nós estamos com a nossa alma angustiada, não lançamos sobre o altar as nossas frustrações? Porque quando nós estamos frustrados com as coisas terrenas, porque nós nos apegamos, temos apego a coisas terrenas, esquecendo que tudo isso é passageiro. Não estou dizendo que nós não temos que buscar conhecimento, buscar sim bens materiais, mas o que nós não podemos é deixar de lado, buscar primeiro o reino de Deus. Quantas vezes nós deixamos de buscar primeiro o reino de Deus? Porque se nós vivenciarmos a palavra do Senhor como ela é, a palavra é fiel em dizer que Ele não é homem, nem filho de homem, para se arrepender daquilo que Ele já falou. Então
vidas naquilo que Deus já falou, como já foi falado aqui. Porque nós colocamos tantos empecilhos para Deus trabalhar em nossas vidas. Porque se estamos do jeito que estamos no dia de hoje, a culpa é de quem? A culpa é da minha liderança? A culpa são dos meus pais? Aí eu vou mais profundo, porque Deus, como o pastor falou aqui, que eu não vou ter nenhuma vírgula. Se Deus está falando, eu vou continuar falando. Nós colocamos culpa nos nossos traumas. Nós colocamos culpa naquilo que já aconteceu. Nós colocamos tantas culpas naquilo que não foi resolvido lá atrás. Eu tendo oportunidade de resolver hoje. Nós colocamos tantas culpas em terceiros, podendo resolver aquilo que é para ser resolvido. Aí nós voltamos para a palavra do Senhor. Pelo que não temeremos, é o salmista dizendo. Uma vírgula vem depois. Mas quantos de nós tememos as coisas terrenas? Nós tememos ser assaltados, mas nós não lemos o Salmo 91 para o Senhor ir na frente. Nós tememos a mão do assassino, mas nós não tememos o Deus que nos guarda. Nós tememos acontecer diversas atrocidades terrenas, mas nós não tememos e não pedimos a Deus que nos guarde. Quantos de nós entramos e saímos da casa do Senhor sem entender e compreender a palavra que é dita aqui no altar? Como o pastor foi falado aqui na oração, que nós possamos entender pelo menos aquilo que iniciou sendo falado aqui. E depois da vírgula vem, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aqui é o salmista dizendo, ainda que, ele dizendo para nossas vidas, Deus é o mesmo. Porque mais embaixo vai falar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Por que nós tememos tanto? Se o salmista, a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, ela é uma confirmação, ela consola, é consoladora, ela é testificada, ela nos revela, ela é completa. E nós tememos tantas coisas terrenas. Nós tememos como as coisas não estão dando certo, nós tememos. Nós tememos tanto e esquecemos que Deus, Ele é o mesmo. Ele é Deus que surpreende. Ele é Deus que faz. Gente, Ele é o mesmo. Mas nós colocamos dúvida naquilo que o Senhor já falou. E a todo momento o adversário de nossas almas, ele vem sorrateiramente dizendo, Deus não te prometeu já faz um tempinho? Deus não disse que ia fazer já tem um tempo? Presbítero no carro. Deus não te falou antes, quando o Senhor começou a sua trajetória, Deus não falou que ia fazer e até agora não fez? Igreja do Senhor. Ah, mas está se passando tempo. É o próprio adversário usando de artifício para colocar impedimento naquilo que o Senhor já falou que vai fazer. Mas nossos pensamentos e a nossa humanidade a todo momento quer frustrar aquilo que Deus já disse que vai fazer. E aqui o salmista, ele vem trazendo que há um rio cujo escorrer rio. Está trazendo uma purificação, está trazendo algo que é lindo e soberano, e Deus está no meio dele. Está trazendo uma alusão para que nós possamos entender que Deus é soberano, está acima de todas as coisas, de tudo Ele está. E aqui o salmista, para mim e para Deus, irmãos, para terminarmos, ele vai continuar dizendo, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Está falando do poder de Deus. Se até a terra, foi lido aqui na palavra de introdução, se até o mar, o vento, tem que obedecer a Deus, ao próprio Jesus, como foi falado aqui no Evangelho de Marcos, o que é as nossas limitações e dificuldades diante de tudo isso? O que é as nossas limitações diante desse Deus que tudo pode? Se nós olharmos ao nosso redor, se
se nós pudéssemos contemplar as pequenas coisas que o Senhor faz, se nós pudermos ser gratos pelo pequeno, pelo pouco, eu acredito que nós vamos aprender a lidar com o muito. Porque Deus não vai nos dar o muito se eu não sei lidar com o pouco. Deus não vou conseguir alcançar o muito, eu não vou conseguir alcançar, eu não sei nem me alegrar com o pouco que eu tenho. Como é que eu vou alcançar o muito que o Senhor tem para me dar? E aqui o salmista continua dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista confirma de novo que Ele é o nosso refúgio. E ele ainda continua falando que Ele é o Senhor dos exércitos. Foi falado aqui que Ele peleja por nós. E por que a gente ainda coloca dúvida? O mundo espiritual ele é real. E enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor, pode ter certeza que há uma guerra no mundo espiritual querendo destruir, assim que nós saímos daqui, destruir as nossas vidas, dar cabo de nós mesmos, frustrar aquilo que o Senhor já tem preparado para nossas vidas. Até mesmo no exato momento que estamos aqui, o adversário tentando minar a nossa mente, porque ele não pode adentrar, mas minar ele pode. Minar a nossa mente colocando dúvida naquilo que do altar está saindo. Porque diante do altar nós dizemos e testificamos e afirmamos que Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E o salmista diz mais: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. E eu gosto de falar que isso tem que bastar para vocês, que nós possamos sair daqui compreendendo que por mais que a adversidade ela vai existir, até que Jesus venha, é necessário que passamos pelas dificuldades terrenas, mas também é necessário entendermos que Ele é Deus. É necessário entendermos que nenhuma frustração terrena pode acabar com aquilo que o Senhor já determinou sobre nossas vidas. Se Ele disse que vai acontecer, isso basta. O que nós precisamos fazer é continuar nos posicionando, como foi falado aqui, soldados em uma guerra, porque até que o Senhor venha, vamos passar por guerra sim. Os sentimentos a qual hoje nós brigamos, que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tristeza, alegria, todos esses sentimentos vão continuar existindo até que Jesus venha. E quem tem que saber lidar com eles sou eu. Eu preciso saber dosar a alegria, eu preciso saber dosar a tristeza, eu preciso dizer não para a ansiedade, eu preciso dar um basta na tristeza, eu preciso dar um basta na angústia, há períodos que eu não preciso passar, dou vida inteira numa angústia, a vida inteira numa ansiedade, não preciso disso, porque a palavra do Senhor de Deus, ela é fiel em dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Então eu entendo que no céu tudo já está testificado e afirmado e prontinho. Quem tem que ficar preparado para receber sou eu. E o salmista ele termina dizendo de novo: serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele inicia dizendo que em Deus que Ele é nosso refúgio, que Ele está conosco. E nós aprendemos lá nos Evangelhos, bem no começo do ministério de Deus, que a todo momento Satanás quer pôr dúvidas em quem Deus é. A todo momento, quando Jesus ele passa pelo deserto, no seu período no seu período de 40 dias no deserto, 40 dias lá jejuando, Satanás se apresenta para ele. E a primeira coisa que Satanás se apresenta e fala: se tu és filho de Deus, colocando dúvida, sendo que um pouquinho mais atrás, o próprio Deus bradou do céu dizendo quem Jesus era.
a todo momento, o adversário de nossas almas, ele vai colocar dúvida em quem nós somos em Deus. Ele vai colocar dúvida nos planos e nos projetos que Deus tem para nossas vidas. A questão é, se eu concordo, eu mando ele bater e retirar. Porque, meu pastor, quem tem que dar ouvido ou não sou eu. Quem tem que concordar com o que Satanás está falando sou eu. Quem tem que discordar sou eu. Eu não preciso dar ouvido a vozes que não me competem. Eu não preciso dar ouvido àquilo que o adversário está falando. Eu não preciso. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, se está falando algo que não agrada, que não está condizendo com a palavra do Senhor, eu me retiro. Se o adversário continuou falando, se retire. Diga para ele se retirar. Se está dentro de casa, está dentro do quarto, dizendo, você não pode, você não consegue, manda ele bater em retirada, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que o Senhor deste poder para fazer com que ele bata em retirada. E nós temos poder, mediante a palavra do Senhor, para não aceitar ele dizer que nós não somos em Deus. Nós temos poder em Deus para dizer ao adversário